Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez junto com você e no vídeo de hoje vamos estar falando de um assunto muito interessante, porém algo diferente do que nós já temos apresentado. Diferente porque é algo que nós ainda não havíamos trabalhado aqui, né, nos nossos vídeos. Mas, após a sugestão de um dos nossos inscritos aqui do nosso canal, que sugeriu algo bem desafiador, que foi a sugestão de eu pudesse estar comentando, falando sobre a lição bíblica da escola dominical. E estive pensando e acabei tomando aí, né, a coragem, e aqui estamos para, de forma breve e simples, estar também dando aí a nossa parcela de contribuição no comentário da nossa lição bíblica da escola dominical. Mas antes de apresentar aqui a lição, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer primeiramente a Deus, que nos concede esta oportunidade pela sua bondade, pela sua graça, que nos permite estar juntos mais uma vez. E também agradecer a você que tem nos acompanhado aí, tem assistido os nossos vídeos. Você que já é inscrito, muito obrigado. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, abençoando toda a sua casa. E aos meus amados irmãos e amigos que têm assistido os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, eu lhe peço, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei e faça comentários e mais, eu lhe peço, compartilhe os nossos vídeos, para que esse trabalho possa chegar a outras pessoas e que sejam elas abençoadas também pela palavra do Senhor ministrada aqui neste canal. Muito bem, meus queridos, eu quero aqui estar apresentando, né, como os irmãos já conhecem e sabem que já se passaram aí 6 lições desse trimestre, né? Nós estamos estudando aí o segundo trimestre de 2022 e esta revista ela é comentada pelo nosso querido pastor Osiel Gomes, presidente da Assembleia de Deus ali no campo Tirirical, em São Luís, capital do Maranhão. E é um grande prazer, é uma alegria poder estar contribuindo aqui neste assunto tão maravilhoso, tão importante, que tem sido uma grande bênção na vida do povo de Deus, na vida dos servos do Senhor que amam e que apreciam o ensinamento da palavra de Deus e que têm um prazer de estar aprendendo, principalmente nas escolas bíblicas dominical, onde é apresentado os comentários, excelentes comentários aqui pelos nossos queridos comentaristas. Ok, nós temos aqui a lição de número 7, só agora, né, eu estou entrando aqui nesta empreitada, nesta jornada. Já se passaram 6 lições, como eu falei, mas vamos indo. Se o Senhor nos permitir, nos conceder a sua graça, nós iremos continuar aí contribuindo desta forma, comentando também, como eu disse, de forma simplificada, mas com grande alegria para poder estar ajudando aos nossos queridos irmãos. Bom, o assunto da lição número 7 é o seguinte: não retribua pelos padrões humanos. Mas antes, acabei esquecendo, quero dizer aqui, né, que o tema central desta revista é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esse é o tema geral desta revista. E o assunto da lição número 7 é este: não retribua pelos padrões humanos. Tá?
Então, os padrões, a forma como os homens que não têm conhecimento de Deus, que não têm essas características de um servo, de um verdadeiro servo, ele procura agir segundo os seus impulsos, né? O impulso da carne, age ali para resolver uma situação sem parar para pensar nas consequências, e assim é a forma como os homens que não têm o conhecimento do Deus Todo-Poderoso, da sua palavra, é assim que esses homens agem. Têm os seus próprios padrões e suas próprias maneiras para resolver as suas questões pessoais. Mas, como nós sabemos, o cristão, ele é mudado, é transformado e moldado com base nos ensinamentos da palavra do Senhor. E estes ensinamentos são apresentados aí dentro de toda a Bíblia, e principalmente os ensinos que foram aplicados pelo próprio Senhor Jesus. E o nosso comentarista, ele vai, no decorrer da lição, nos trazer este ensinamento maravilhoso, a apresentar aí como o cristão deve agir dentro dos padrões divinos. E nós vamos ver a excelência destes ensinamentos. O textuário da nossa lição diz assim, diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Levítico 19 e versículo 18. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. E é assim que nós temos permanecido na presença do Senhor com base nos padrões divinos, sustentado, alimentado pelos ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. E conforme diz aqui, né, o texto áureo, que nós não devemos procurar nos vingar, que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, como a mesma intensidade que nós nos amamos a nós mesmos. É dessa forma que temos que aprender a lidar com o nosso próximo, aprender a lidar com as pessoas. E a verdade prática, como você conhece muito bem, já leu, nos fala da transformação que nós sofremos, né, quando, uma vez se chegando a Cristo, recebendo Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, imediatamente a sua palavra age na nossa vida, mudando aí o nosso caráter e nos levando agora a ter uma vida não mais com base nos padrões aplicados pelo mundo, mas agora a nossa vida, ela vai estar de conformidade com os padrões de Cristo, os padrões ou padrão do reino de Deus, que é amor, que é paz, que é justiça. Este é o padrão do reino apresentado aqui nesta lição. Ok, quero dizer, não vou ler, vou apenas apresentar, né, para os nossos queridos a referência bíblica para a leitura bíblica em classe. Se encontra em Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 48.
por questão de tempo, não vamos ler. Espero que você tenha lido, feito esta leitura bíblica em classe, você já tenha se familiarizado aí com ela e no decorrer da semana você vai estar lendo, buscando aprimorar cada vez mais aí o conhecimento através da leitura, tá? E nós queremos já ir à introdução. A introdução nos diz assim: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àquele que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é coisa natural, é sobrenatural. E somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Algo muito forte na introdução, que fala sobre a questão do perdão e do amor. A perdão e o amor. E que isto não é coisa que já é do ser humano. Não. Para que o homem tenha amor, para que o homem possa ter alegria e o prazer e a vontade de perdoar os que lhes ofendem, ele não vai agir de algo que esteja dentro de si, vem primeiramente de Deus. Pois isto, como diz aqui a introdução, não é algo natural, é sobrenatural. O homem que não tenha Deus, o homem que não tem o temor do Senhor, o homem que não tem conhecimento dos padrões ou do padrão divino, do ensinamento, é claro, é óbvio que essa pessoa vai agir de forma natural. E a forma natural que o homem age, que leva o homem a agir, é dentro daquilo que nós conhecemos, é na brutalidade, com práticas perversas contra o outro, isso pelo impulso do desejo da vingança. E na introdução temos este ensinamento, que o amor é a base, que o amor é a raiz, para que o homem faça uso desse padrão divino que é o ensinamento da palavra de Deus, que nos leva a obter de Deus estas forças para praticar boas ações, mesmo que tenha que ser contra aqueles que nos ofendem, contra aqueles que nos causam mal. Ok, meus queridos? O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a vingança não é natureza do reino. A vingança não é natureza do reino. O primeiro item do primeiro ponto diz: a lei de Talião. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, conforme Mateus 5,38, pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Isto é com base nas referências dos textos lá da Torá, né, do Antigo Testamento, lá da Torá, que é Levítico 21, 24, ou melhor, Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, e diz assim: esse era o princípio de justiça vista na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não
intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Olha, vamos falar aqui um pouco. Claro que você viu aí na sua revista essa parte que fala, né, da lei de Talião. A lei de Talião. E o que é a lei de Talião? Lei de Talião vem do latim, que é lex talionis. Lex talionis é um termo que vem do latim. Esse termo, lex, lei, talionis, de talis. Talis quer dizer igual, a mesma coisa. É tipo aquela coisa assim, tal pai, tal filho. Então, é isso. Aí chega aquela compreensão de que, uma compreensão errônea, é claro, de que a coisa tem que ser olho por olho, dente por dente, toma lá, dá cá, mas quero dizer para os queridos irmãos que esse princípio, que também é visto ali na lei de Moisés, ali na Torá, esse princípio, devido à má compreensão por parte de muita gente, inclusive não da agora, mas desde a antiguidade, né, dos tempos antigos, que houve uma má compreensão, uma leitura mal feita a respeito desse princípio, né, da lei de Talião. E aí o que acontece? É que esse princípio, ele é visto de uma forma equivocada e compreendido de uma forma equivocada, que as pessoas acham que essa lei é uma lei, esse princípio muito cruel. Historicamente, a lei de Talião, ela é vista dessa forma. Mas, como disse aqui no primeiro ponto, aqui no início do primeiro ponto, esse princípio não era com a intenção de gerar um conflito maior, e sim de reprimir, na verdade, por um certo equilíbrio, trazer procurar estabelecer aí um equilíbrio na ação das pessoas contra o seu ofensor. É isso. Porque imagine, se a questão é olho por olho, olha o que há na mente do ser humano. Se uma pessoa nos dar uma bofeteada na cara, qual é a nossa reação? É ir lá dar uma também? Geralmente, o que ocorre é que quando alguém é atingido por um agressor, a reação é nós ir lá, tomamos uma na cara, no rosto, na face, ou em qualquer outra parte do corpo. Mas a nossa reação é de ir lá e dar não só uma, mas duas, três, e assim, às vezes, há a situação que o camarada deixa o agressor caído, como morto. E às vezes, né, sem querer exagerar, às vezes, até morto. Pessoas que partem com uma sede de vingança que vai além dos limites e agem de uma forma brutal, totalmente brutal, a ponto de deixar o agressor morto. Aí o que vem? Como a questão aqui, né? Olho por olho, dente por dente.
Isso a gente tem que ver se também o ponto de vista, não só de como vingança, mas também do ponto de vista indenizatório, tá? O ponto de vista indenizatório. Aí é onde devemos compreender que esse princípio, ele, por exemplo, se era uma pessoa ofendia alguém, espancava alguém e danificasse qualquer parte do seu corpo, né? Mas como era a parte mais sensível é o rosto, alguém danificava, espancava outro até causar a perda da visão de um olho ou dos dois olhos. O que o ofendido poderia exigir? Que o seu ofensor também pagasse, que lhe fosse tirado um olho. Que lhe fosse tirado um olho. Se perdesse a visão dos dois olhos, que teria que ser também tirado os dois olhos. Como na época não havia cirurgião dentista, numa agressão, numa briga, alguém quebrasse os dentes de outro, era uma coisa tremenda. Já pensou? Tem que chegar lá e quebrar todos os dentes do ofensor também para que ele sofra o mesmo dano que ele causou ao outro. Aí agora me vem aqui algo que eu estudei, que eu li, de um filósofo que eu gosto muito, que eu aprecio muito as suas obras, né? Um filósofo brasileiro muito conhecido, o filósofo professor Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim, nessa questão aqui, nesse contexto, ele diz assim: olho por olho e um dia seremos todos cegos. Então, deixando agora esse ponto de vista, né, da questão da vingança, o que temos aqui nesse princípio, e que Jesus ele não veio desmanchar, mas ele veio ampliar esse princípio. Olha o que temos, que esse princípio ele vem para nos trazer um padrão de equilíbrio, pois a justiça precisa ter base para agir. Então é o seguinte, agora vendo do ponto de vista indenizatório, uma pessoa agrediu o outro e aquele outro, a pessoa ofendida, né, agredida, perdeu um braço, e o braço era um membro importante para que aquela pessoa pudesse trabalhar, adquirir o sustento da sua casa, da sua família, mas agora não pode, estar impossibilitado, pois perder o braço. Então o ofensor era determinado pela justiça, né, pela lei, que aquele ofensor, ele iria indenizar aquela pessoa que ele ofendeu, causando uma lesão aí, levando à perda de um membro do seu corpo. E assim, nós temos este princípio, né, que é um princípio que, digamos aqui, padroniza essa questão, tá? Padroniza essa questão. Porque senão a coisa estaria muito feia, a coisa estaria terrível. Tá? Já pensou o homem fazer justiça com as suas próprias mãos? Como não seria? Hoje temos muita gente que age assim, busca fazer justiças com as próprias mãos. E as consequências não são boas. As consequências, às vezes, têm sido das piores, tá? Então, essa questão de olho por olho, dente por dente, ela tem neste princípio aqui apresentado pela Torá, que é este princípio da proporção, e tanto do ponto de vista, né, da retribuição de
olho por olho, dente por dente. Perdeu um olho, vai lá, tira o olho dele também, né? Quebrou-se os dentes de alguém, vai lá, quebra o dele também. Olha, irmãos, talvez você já tenha ouvido falar a respeito, ou quem sabe até presenciou, conhece. Eu conheço famílias que eram grandes, tanto de uma parte como de outra. Mas foi havendo atrito, foi havendo brigas, e aí começou, um batia em alguém, aí alguém vinha e batia no um, e assim até que gerava uma situação que provocava aí mortes. Aí um vinha, batia o outro, aí ou matava o outro, aí o outro, a família do que morreu vinha e matava o que havia matado aquele, e assim um mata de um lado, outro mata do outro. É justiça com as próprias mãos. Ainda é o princípio de olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, o que ele vem? Ele traz com maior excelência esse padrão de justiça e nos ensina que a retribuição não deve ser desta forma. A retribuição agora é a seguinte: não é olho por olho, não é dente por dente, mas que essa questão da coisa, da sede da vingança, olha, sede de justiça é uma coisa, não é o mesmo que sede de vingança. E o que nós devemos conhecer é que nosso ser clama por justiça. Em algumas ações que sofremos, alguns danos, o nosso ser clama por justiça e devemos discernir entre o que é justiça e o que é vingança. A vingança é óbvio que ela pertence a Deus, mas se nós não tivermos um equilíbrio esse advindo, proveniente do amor de Deus para nossas vidas, nós não vamos conseguir nos controlarmos. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que tem nos agraciado, que tem nos ajudado, nos dado maravilhosos ensinamentos. E hoje a igreja do Senhor tem esta oportunidade de receber, de obter ensinamentos excelentes, como este de hoje, que nós estamos estudando e iremos receber, a igreja irá receber neste domingo vindouro agora na Escola Bíblica Dominical. Então é isso, meu querido irmão. Espero ter ajudado a você neste primeiro ponto. Como eu disse, aqui é uma visão panorâmica, né, da nossa lição. Então vamos ao segundo ponto, tá? Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto diz assim: o amor é a expressão natural do reino. O amor é a expressão natural do reino. Ok. E nos diz assim: para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir o mal. Vejamos. Aí o primeiro item diz assim: virá a outra face, tá? Virá a outra face. A primeira vai mostrar, ou seja, a primeira ilustração vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge a nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada, pelo contrário, complica ainda mais a situação.
Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio do amor, tenha em seu ser atitude de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, tem brandura e tolerância. Para muitos, a vingança é sinal de coragem, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é atitude de quem é fraco. Todavia, aquele que vira a outra face, esse sim é forte, desarmando o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de poder, pela posição, aliás, de poder não, pela posição de perdoar, tá? Esta é a primeira, é o ponto de vista aqui da primeira ilustração que o Senhor Jesus fez. Dar a outra face quando alguém te ferir. Então, o que acontece é que antigamente, né, alguns anos atrás aí, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas tinham essa questão de dar a outra face, pegava muito ao pé da letra, e muitos crentes, realmente muitos crentes, muitos cristãos, apanharam muito, porque eles acreditavam, eles levavam muito a sério essa questão aí, ao pé da letra mesmo. E as pessoas muito maldosas, e quando atingia a face de um cristão, ele literalmente dizia, bate aqui na outra. Parece absurdo, mas acredite, existe gente assim, existiu gente assim. Eu não sei se hoje ainda há alguém, pois a coisa evoluiu muito, inclusive o conhecimento, hoje os crentes já conseguem discernir mais a questão literária, figura de linguagem, o que é simbólico dentro do contexto bíblico, e aí a coisa tem ficado bem melhor, bem mais fácil para que o cristão venha lidar com essa situação. Olha, pois ficar parado, esperando alguém chegar, bater de um lado, para a pessoa dizer, não, bata do outro, isso é uma coisa assim um tanto estranha, né? Um tanto esquisita, mas infelizmente o crente que é muito humilde, que tem temor e às vezes lhe falta ainda um conhecimento mais profundo do que significa as expressões dentro das Escrituras Sagradas, às vezes pode agir dessa forma sim. Mas eu espero que os crentes de hoje tenham aprendido não a revidar tapa por tapa, empurrão por empurrão, não. Mas eu espero que os crentes de hoje tenham aprendido pelo menos a resistir, não no sentido de enfrentar, não no sentido de revidar, mas resistir é não cedendo aos insultos. É isso que ensina a palavra de Deus. Essa questão de dar a face é nos ensinando a resistir, não no sentido de revidar. Não, eu resisto, eu sou forte, vem para tu ver. Não é isso. Resistir é não ceder o insulto do perverso. Que às vezes o perverso ele nos insulta, que é para ver nós ir para que ele possa agir com razão. Tá? Para que ele possa agir com razão. E o ensinamento de Jesus é bem diferente. É nos ensinando a resistir, não no sentido de enfrentar, mas de não ceder os insultos, tá? Até aquela passagem bíblica, né, que diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que até hoje interpreta de forma errada. Acha que resistir o diabo é enfrentar. Aí tem gente que diz que pisa na cabeça, esmaga a cabeça do diabo, aquela coisa toda. Aí muitas vezes quando pensa que não, está no chão, está caído.
porque ele foi atrás, ele mostra que é o forte, que é o corajoso, que tem o poder para expelir demônios, e aí às vezes ele é decepcionado, é arrastado, e ele é quem acaba sendo pisado, sapateado pelo inimigo. Não é resistir o diabo, é não ceder às tentações dadas aos insultos de Satanás, às astúcias de Satanás. Isto é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então este é o ensinamento aqui apresentado aqui pela primeira ilustração. A segunda ilustração é arrastar para o tribunal. Nesse tópico a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dele uma peça importante de sua vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigiante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Conforme está a referência, né? Êxodo 22, 26, 27, Deuteronômio 24, 12, 13, Amós 2, 8. É sempre melhor fazer concessão do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Aqui, o que fala aqui? Qual é o ensinamento aqui? É que, naqueles tempos, era costume, e parece-me que era até legal também, o credor, ele tomar como penhor algo que o devedor tinha ali que era importante para ele. Então, aquilo que era importante para o devedor, era um bem seu, o credor chegava para, talvez, não sei, né, a Bíblia não diz, né, mas talvez como forma de pressionar para que a pessoa agilizasse o pagamento da dívida, eles costumavam pegar. E por que o texto diz que era importante uma peça de roupa, né? No caso cita a túnica. A túnica era uma peça interior, né? Era uma peça interior que, na maioria das vezes, ela era comprida e ajustada ao corpo da pessoa, mas que era importante para aquela pessoa. Principalmente a pessoa, digamos aqui, sem muitos recursos financeiros, às vezes ele podia ter mais de uma túnica, mas não era todo mundo que podia possuir mais de uma túnica. Em alguns casos, sim. E às vezes o credor chegava e dizia: eu vou levar isso aqui, me dá isso aqui porque está me devendo e tu vai ter que pagar, se quiser buscar, tem de volta, tem que pagar. Mas a lei, ela tinha algo que a túnica, por isso que Jesus disse: olha, se te pedir a túnica, ou se te tirar a túnica, dá também a capa. Mas é porque isso era um costume, que os credores às vezes levavam a túnica, mas também levava a capa. E o que acontece é que, pelo fato da túnica ser mais barata, algumas pessoas poderiam ter duas túnicas. Então o credor levou uma, ele providenciava outra. Mas a capa já era algo mais caro. Não era qualquer pessoa que poderia ter duas capas. E é tanto que o texto diz que aquela pessoa, o credor, se ele levasse a capa como penhor e o devedor ele não fosse atrás para pagar, para resgatar aquele objeto, aquela capa, o devedor teria que devolver antes que o sol se ponha. O credor tinha que vir devolver a capa para o devedor, pois aquela capa era a única coisa que ele tinha para usar como cobertor, para se proteger do frio.
É isso. É por isso que Jesus usa aqui essa expressão: se te tirar a túnica, dá-lhe também a capa, tá? Então o que que é? É mostrando, o ensinamento é esse aqui. Às vezes, quando nós somos, né, nos achamos nessas situações, nós devemos buscar meios para solucionar problemas antes que isto gere uma situação mais complicada, tá? Antes que isso chegue a uma situação bem mais grave, ok? Então, nós estamos correndo um pouco, pois a nossa intenção aqui não é fazer um vídeo muito extenso, tá? E queremos ser o mais breve possível. Então, por isso nós estamos aqui só dando esse ponto de vista aqui. Aí o terceiro ponto, o terceiro item diz assim: obrigar a fazer algo. Mateus 5:41. Trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, quando foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força de hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Pode obrigar por questão, né, hierárquica. Ah, eu sou autoridade tal, eu sou assim. Aí vem ali um abuso de poder, um abuso de autoridade. Jesus falou isso porque naqueles dias em que Jesus estava ali, cumprindo o seu ministério terreno, eu não sei se você sabe, mas Israel naquela época vivia sob domínio de Roma. Sob domínio de Roma. E o que acontecia? Havia uma certa autorização por parte de Roma que um soldado romano, por exemplo, ele podia invadir a casa de um cidadão judeu e apoderar-se de qualquer objeto por um dia. Podia confiscar ali um objeto por um dia. E o que é pior, como diz aqui, né, o mais forte ainda, que com abuso de autoridade, de poder pelas autoridades, por parte dos soldados romanos que chegavam e invadiam, e o pior é que eles tomavam até o próprio judeu. Eles pegavam e levavam como escravo por um dia. Já pensou? Para trabalhar num trabalho forçado, num trabalho pesado ali durante todo um dia. E pronto, isso era normal para os romanos. Por isso que Jesus, conhecendo essa questão, essa situação, ele fala sobre isso. Que mesmo que seja nessa situação, mas que o cristão, que o servo, quando ele diz, se te obrigar aí, quiser que tu vás uma milha, vá duas. É claro que há aí uma expressão, uma força, né, de expressão por parte de Jesus para indicar o quanto nós devemos, o quanto o cristão deve ser humilde e deva ceder em algumas situações para evitar coisa pior. Porque já pensou se um homem desse, ele resiste, ele enfrenta um soldado romano quando invade a casa de um judeu, o que seria, o que poderia acontecer? E como Jesus, né, assim como Deus, Jesus preza pela vida do seu povo, ele dava esses ensinamentos. Vai nos custar algo? Por que custava para o judeu? Porque ali era um ato, a intenção ali era humilhar, a intenção ali era causar vergonha. E o que Jesus ensina é isso, ainda que seja algo que nos humilhe, que nos cause vergonha, além da dor, mas vamos ser o máximo possível. Vamos ser humildes o máximo possível para evitar uma situação maior, tá? Essa é a força da expressão que Jesus apresenta aqui. Se te quiser que vá uma milha, vá duas. E evitarás uma situação mais grave, uma situação pior.
Ok? Então, o quarto item diz assim: fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Antes, atenderá ao solicitante, sem qualquer murmuração ou má vontade, com uma atitude generosa. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso, manifesta atos de bondade. Quem tem o amor de Cristo no coração, age dessa forma. O que é? É claro que aqui o ensinamento, a aplicação é que nós, ou os cristãos daquela época, assim também como nós, né, recebemos este ensinamento de quê? De que devemos praticar a bondade para com o necessitado. O que é um ato de bondade, né, de misericórdia? Um ato de bondade. Isso tem que estar vinculado às nossas atitudes como crentes, como cristãos, boas ações para com aqueles que nos imploram, para com aqueles que nos busca em nós o socorro, né, para a sua angústia, busca em nós o suprimento para algo que ele está necessitando. E nós recebemos este ensino da parte de Jesus, que nós não devemos virar as costas para esta pessoa. Porque virar as costas para o necessitado é coisas para quem não tem a característica de alguém que foi transformado pelo poder de Cristo Jesus. É alguém que não tem amor de Cristo na sua vida. Alguém que as suas características não condizem com o caráter do reino. Ok? Espero que você tenha aí pego aí um pouquinho também desse conteúdo aqui do segundo ponto. E para finalizarmos, vamos aqui ao terceiro ponto, que diz assim: buscando a perfeição de Cristo. O primeiro item diz: uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43, 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem a qualquer que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou vingar a dívida, mas o de amar, perdoar, é um ensinamento divino, celestial. O Sermão do Monte é taxativo. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aquele que o magoam, por aqueles que o magoam. Então, mais um ensinamento que, quando recebido pelo cristão, ele traz aí essa característica de quem tem o amor de Cristo na sua vida, no seu coração. Age com a sensibilidade de tolerar, de perdoar o seu ofensor. E mais,
e como demonstração de que tolerou, a demonstração de tolerância e do perdão, ao invés de ter o desejo de vingança, ele vai apresentar aquela vida a Deus. Orar pelo seu inimigo, que seja pelo seu ofensor, por aquele que lhe causa mal. Tá? O amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5:43, é ágape. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar ternamente. Amar ternamente é o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei o amor, da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Para com todos os pecadores. Ó, meus queridos, esse último ponto frisa em especial essa questão do amor. Essa questão do amor. O que é o amor? Aí aqui o nosso querido comentarista, ele expõe aqui esta definição que o grego nos traz, né, para esta expressão, né, o amor, e é tido como o amor ágape, que é este amor que é incondicional, é o chamado amor de Deus, é o amor que não se pode medir, é um amor que é imensurável. E isso está de acordo, né, aqui a definição grega, ela está de acordo com o amor apresentado pelo hebraico, que o amor, né, o ahava. O ahava é amor, esse amor que não se pode medir, esse amor que não há como mensurar, não. É um amor que ele não tem medidas para ele. É um amor que ele tolera, é um amor que suporta, é um amor incondicional, né, nessa questão que nós estamos apresentando aqui, tá? Pois a condição do amor de Deus é que o homem também ame a Deus, os seus preceitos, os seus ensinamentos, para que o homem viva de acordo com os padrões do seu reino, ok? Mas este amor que nós precisamos aplicar ao nosso viver é esse amor que não tem olhares para questões sociais, não tem olhares para a questão de raça, cor, não. É um amor que não age com indiferença. É o amor, este amor que abraça. É este amor que se doa. Tanto é que o que nós temos aqui, né, não vou falar aqui da explicação do significado de cada letra do hebraico, que representa aí a palavra ahav, né, representa a palavra amor, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o amor, essa expressão, ela é tão forte que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma colocação do amor para dizer aí, para tentar mostrar de uma forma bem ainda longe da realidade desse verdadeiro amor. Mas Paulo, olha o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele faz a apresentação de várias coisas que
que está dentro da característica do amor, que é perdoar, não tem ódio, não tem sede por vingança, é tolerante, aquela coisa toda. Mas exatamente no versículo 13, Paulo ele coloca o amor numa situação, numa condição maravilhosa, uma condição grandiosa. E nós devemos atentar. É que ele cita, junto com o amor, ele cita mais dois elementos importantíssimos e que é parte da vida, do cotidiano do cristão, que é a fé e a esperança. Então, a fé, a esperança e o amor, aí Paulo vai dizer que o mais importante desses é o amor. Por quê? Paulo está desmerecendo a fé? Não. Paulo está desmerecendo a esperança? Não. Pelo contrário, nós sabemos que a fé, como diz o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se vê. E pela convicção que é a esperança, nós temos a certeza de que aquilo chegará a nós. O momento não sabemos, mas sabemos que vai chegar. É a convicção. É essa esperança é a convicção. Convicção de quê? Daquilo que nós sabemos que existe, pela fé, esperamos, vai acontecer. Mas quando Paulo diz que o amor é o mais importante, ele quer dizer que o amor é a raiz, é a fonte que gera a fé, que gera a esperança. E é exatamente esse amor que recebemos aqui, através deste comentário excelente, aqui que é apresentado nos ensinamentos do Senhor Jesus. E assim, meus amados irmãos, encerramos por aqui. Espero ter sido útil a você aluno, a você querido professor que está se preparando aí para dar a sua aula, ministrar a sua aula neste domingo. Seja abençoado você, a sua classe, e que tenha êxito nos seus ensinamentos. Espero ter sido útil para o crescimento aí, o enriquecimento para a sua aula, para o conteúdo da sua aula. E assim, até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. O meu muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor e meu abraço a todos.